Ora viva, boa tarde. Estamos a começar o nosso programa. Senhoras e senhores, é com orgulho que eu tenho de anunciar o nome incrível e sensacional, Arte na Mente. Nós somos a TV Capalanca Digital, estamos a começar o nosso programa. Senhoras e senhores, é com prazer que eu tenho de anunciar o nome incrível e sensacional. Este é o programa mais exclusivo, mais quente, mais aplaudido. É o programa que excede as audiências e as visualizações no Capalanca Digital. Senhoras e senhores, com prazer que eu tenho de anunciar o nosso nome querido, Arte na Mente. Quero agradecer a todos vocês que estão ali, internautas, que têm acompanhado continuamente os nossos trabalhos. Trabalho de sonho, é um dream work, como dizem os meus amigos americanos. Fazemos com muito amor, dedicação e carinho para todos vocês. Pedimos também encarecidamente que continuem a acompanhar os nossos programas, visitem as nossas redes sociais, sigam os nossos trabalhos, acompanhem consecutivamente tudo aquilo que a gente faz com muito amor, carinho e dedicação. No programa de hoje, um programa muito especial para ti, para mim e para todos nós. Nós vamos ter tema muito criativo, vamos ter um convidado muito criativo, vamos ter alguém com um dom de palavra para falar sobre a música. É o primeiro episódio, já agora anunciar aqui a todos os internautas que estão ali do outro lado. É o primeiro episódio, a primeira edição, edição especial. Arte na Mente é o programa com objetivos incríveis de transmitir a todos os internautas ali do outro lado que acompanham os nossos trabalhos talentos cultos, talentos incríveis, talentos amicíssimos. Sem mais demoras, eu quero aqui neste momento convidar, permitir a presença do meu convidado de honra no dia 2. Ele vai se aconchegar e, Regi, eu gostaria que permitissem os seus acômodos. Chega-se, a favor, meu convidado. Bom dia. Meu amigo, como está? Muito bem. É um prazer ter-te Graças aqui. a Deus. Ok? E é um prazer estar também em vossas instalações. Ótimo. Ok. Pode ser sentar, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Como está, meu amigo? Graças a Deus estamos bem. Ok. Né? Primeiramente, render graças, né, ao Senhor pelo dom da vida e também agradecer à banda, Delícias da banda. a Delícias da Banda, Vossas né? instalações. É a primeira vez que eu estou em vossas instalações e me Ok. sinto lisonjeado, né, e alegre em estar aqui para poder, no dia de hoje, Ok. ser recebido pelas vossas instalações. Obrigado. Aquilo que prepararam para poder falar no dia de hoje. Sinta-se à vontade, sinta-se Muito em obrigado, casa. muito Está obrigado. preparado para o nosso tema? Estou preparado. Ok. Sinto-me muito privilegiado por ter-te aqui. Muito bom. Ok. Vamos falar sobre um tema incrível, Uau! um tema pertinente, um tema que é curiosidade para muita gente. Dia Internacional da Música, é claro. Mas antes de chegarmos até ao nosso tema, eu gostaria de ouvir um pouco sobre o senhor, quem é o meu convidado. Eu acredito que os nossos internautas ali estão curiosos para saber quem é como pessoa, como artista e como professor de música. Ok. Francisco José Meldiaca Sanz é meu nome. Ok? Mais conhecido pelo Fran Solfégio. Um nome que eu próprio me atribuí devido à disciplina, ter uma disciplina em música, quanto formado, né, que eu amo muito, que é a disciplina de solfégio. Então, por me dedicar tanto na disciplina, acabei por juntar o meu nome com a disciplina, que deu uma coisa útil e agradável. Ok? Sou um artista, também sou professor, Ok. e acima de tudo também sou estudante universitário na formação mesmo de música. Ok. Quanto tempo como professor? Tempo como professor já vão desde 2016. 16. Certo. Muito tempo. Muito tempo. 2016. Acredito que não é só professor de música, leciona outras áreas. Não, mas sim, leciono outras áreas, mas como professor mesmo é a disciplina de música. Ok. Disciplina favorita Sim, também. disciplina de música e musicalização infantil, porque eu trabalho mais com crianças, no sentido de passar
a música para que tenha um crescimento completo e saudável. Ok. Né? Ok. E explica-nos aí, ó, meu convidado, como surgiu essa paixão pela música? Como surgiu esse gosto pela música, em querer ensinar, em querer aprender a música? Ok. Primeiramente, gostaria de dizer, Denilson, todos nós nascemos com uma habilidade. Realmente. E por nascermos com uma habilidade, todos nós, no decorrer do nosso crescimento, vamos desenvolver essas habilidades, né? E a habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo da minha infância foi mesmo a música. Ok. Sempre gostei de cantar, desde a igreja, Ok. porque muitos de nós músicos, as nossas bases musicais vieram a partir da igreja. Então, foi criando simplesmente mais o gosto pela música. Ok. É religioso também? Ser religioso, Ok. religioso acima Há de quanto tudo. tempo religioso? Eu digo que desde a minha infância, Ok. muito bem, desde a minha infância, sempre tive fé na pessoa de Jesus Cristo Ok. e acreditei sempre em Deus. Ok, graças a Deus. Ok, É bom saber, bom saber. Temos bom, aqui, atenção internautas, temos aqui um convidado incrível, é religioso, é artista e é professor. É a pessoa ideal aqui no nosso espaço para falar sobre este tema, para abrir em chave o programa de hoje. Artamente, internautas, fiquem atentos porque a conversa continua e é muito pertinente. Bom, meu convidado, eu sou uma pessoa de muitas perguntas. bom, Eu vivo de perguntas, eu faço perguntas para saber, aprender e compreender mais. Também tenho paixão pela música, muito como bom, muita muito bom, muito gente. bom, Sou curioso pela música. muito bom. Só como arte, como ciência, não é o meu forte. Ok, Então, eu estou aqui para ouvir, aprender tudo o que o senhor tem ali nesse manual incrível. ok, temos aqui um manual, Ok? né, de música. Denilson, eu trouxe esses manuais não para poder ler aqui, Exatamente. mas para poder incentivar os Ok. artistas no sentido de, além de saberem fazer arte, também que tenham o gosto pela arte. Ok. E esse gosto pela arte pode ser criado por intermédio da leitura. Então, Ok. por isso eu trago esses livros como uma forma também de incentivo Ok. para que os nossos artistas leiam mesmo, principalmente coisas relacionadas com a formação ou com aquilo que eles fazem em termos artísticos. Ótimo. Ok, Ok. Pronto. Dia 1 de outubro é o Dia Internacional da Música. certo? Assinala-se assim. Eu começo com a primeira pergunta. Essa pergunta é pergunta de introdução. O que é a música, ó, meu convidado? Ah, a música, a música tem vários conceitos. A música tem vários conceitos, tem várias definições, a música. E podemos aqui dar a definição mais básica, né? Que todo mundo sabe, que a Ok. música é a combinação dos sons de maneira agradável aos ouvidos. E podemos dar outras definições, né? Ok. Que vieram também de outros escritores, né? Ok. Que definem como a música como a organização do ritmo, da melodia, da harmonia, no sentido de despertar ao indivíduo uma sensação de emoção. Ok. 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 Excelente definição. É uma definição que muita gente conhece, na verdade. Arte de combinar os sons. Mas em palavras tuas, de forma mais simples, mais específica para as pessoas. Ok. Como artista, se tivesse que dar uma definição para a música, qual seria? Ok. Se eu tiver para dar uma definição sobre a música, primeiro eu definiria a música como a arte, né, de expressar os diversos sentimentos da minha alma. Uau! Certo? Resposta incrível. Ok. Adorei. Adorei, meu amigo. Ok. Adorei. Durante a sua trajetória como professor, durante esse tempo todo que tem mencionado a música, que tipo de impacto tem constatado na sociedade? Que efeitos a música tem causado para a sociedade? Ok. Primeiramente, Denilson, entrar num contexto não muito longo, mas histórico, dizer que a música ela está presente nas diversas manifestações da vida humana. Ok. A música não começou agora. Ok. A música começou desde os primórdios. Tem uma data para isso? Não tem uma data, mas estamos a falar desde a era primitiva. Desde a era primitiva. Era primitiva, a era em que o homem habitava sobre as grutas, sobre as cavernas. Então temos, sem querer lhe cortar, temos como assinalar aí o nome do primeiro cantor. Não,
Não temos como assinalar o nome do primeiro cantor, né? Porque o homem primitivo, ele habitava nas grutas e tudo quanto ele fazia, ele resistava sobre as pedras. Ok. E Ok, ainda não fator tinha interessante. domínio sobre a escrita, porque a Ok. escrita veio surgir mais tarde, Ok, certo? ok, fator interessante. Pronto, então como é que é? Como é que se fazia música nos tempos primitivos? Ok. A música nos tempos primitivos era feita de que forma? O homem, para descobrir, né, a sua voz, né, ele é por intermédio de grito. Ok, O canto, vamos fazer assim, Denilson. O canto surgiu a partir dos gritos. ok. O homem começou a descobrir que ele canta a partir dos Mas gritos. desculpa, professor, é possível separarmos o canto da música ou existe a música, existe o canto? Explica essa classificação toda, Não, professor. Denilson, o canto está dentro da O música. canto está dentro da O música. canto está dentro da Ok, música. De tal forma como os instrumentos também estão dentro da música. ok. Então, é impossível separá-los. É impossível É impossível separá-los. separá-los o canto da música, porque quem canta é cantor, e por ser cantor é um músico. É um músico. É um músico, Então, quem canta é certo? cantor, por ser Por cantor é ser um cantor músico. é um músico. Ok, É um então o senhor músico. estava ali a dizer que o primeiro homem descobriu que cantava, ele Por tirava a voz. intermédios de grito. Ok, E os instrumentos musicais, como a guitarra e outros instrumentos, foram surgindo a partir, né, de alguns materiais. Porque o homem, Denilson, imaginemos, o homem primitivo, os primeiros instrumentos de trabalho ou de caça que ele utilizava era a flecha. ok, A flecha, quando ele ia ao campo, ele pegava na flecha, né? Nós sabemos que a flecha é um arco e contém um fio. Ele esticava sim, ok, aquela corda e ele via que ele produzia som. E a partir daí surgiram os primeiros instrumentos ok, de cordas, fator estamos a falar interessante. guitarra, Ok, certo? ok, E um outro fator é o homem também primitivo, né? Descobriu os instrumentos de percussão como o batuque, batuque, a marimba, ok, os outros instrumentos de percussão que temos que bater, sacudir, uhum, por intermédio do seu corpo. ok, Denilson, um dado uau, curioso, dado o nosso curioso, corpo realmente. é um instrumento musical. O nosso corpo é um Nosso instrumento corpo é um musical. instrumento musical. Fiquem atentos, internautas, isso aqui é uma aula de música. Estamos aqui a falar sobre como começou a música, como começaram os primeiros artistas, os primeiros instrumentos. Fique atento, tem muito para aprender. Oh, meu professor, esse é Ok, um fator interessante. O nosso corpo é um instrumento um musical. instrumento musical. Uau, é incrível. Essa é uma descoberta nova para mim. Até hoje eu só sabia que as nossas cordas vocais, a nossa garganta poderia Certo. ser um instrumento musical. Ok, Agora, o ok. nosso corpo é um instrumento Nosso musical. corpo é um instrumento musical. Por quê, Denilson? Nós Uhum. com o nosso corpo produzimos muitos sons. Ok, Estamos a falar desde o bater palma, ok, estamos a falar desde fazer, batermos nas coxas, ok. estamos a falar tipo, como se fosse batermos no peito, Batemos no estalarmos os peito. dedos. Ok, Então tudo isso são sons que nós, bem organizados, podemos levar e transformamos como sons musicais. ok, E é claro que existem músicas que, né, entram o nosso corpo a fazerem sons. ok, E existem muitas músicas por aí, Denilson. ok, Acredito uau. também que conheces. Acredita sim. Ok. Uau, olha, descoberta incrível. O nosso corpo é um instrumento Ok. musical. Fica atento. Professor, a nossa conversa está muito interessante, Muito acredita? bom, ok. Muito interessante. Eu estou a aprender. Eu acredito que os nossos irmãos lá em casa, os nossos internautas lá em casa também estão a aprender Ok. muito. Eu ia gostar, eu acredito que o professor trouxe aí algumas anotações nesse livro. Eu ia gostar só de saber quem é o autor desse livro para mim pesquisar também. Ok. Mas não tem problema, eu vou chegar já até aí, porque as minhas perguntas não param. Ok. O nosso corpo é um instrumento musical. Professor, formas de música. Existem uma diversidade de fazer formas de música? Ok. Quantas formas de música? Quando estamos a falar de formas de música, podemos definir forma de música como a maneira como se organiza a música. Ok. A maneira como se organiza a música é que a gente chama de formas de música. Estamos falando, uma das formas de música é a monodia. 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 Ok. A monodia é quando um indivíduo simplesmente canta. Ok. O indivíduo simplesmente canta. Aí O estamos indivíduo a perante... cantar, estamos perante uma monodia. Ok. Agora temos a homofonia. Homofonia. Homofonia é uma forma musical, Denilson, em que o indivíduo toca
é acompanhado por um instrumento harmônico. Vamos falar em instrumentos harmônicos, estamos nos referir como a guitarra, nosso telespectador como piano, são instrumentos harmônicos. Ok. A homofonia é quando o indivíduo canta e é acompanhado pelo instrumento harmônico. Um instrumento Certo. E Ok. temos outra forma musical que é a mais comum, que é a polifonia. Polifonia. Sim, a polifonia é uma forma musical, né, em que temos vários instrumentos a soarem simultaneamente. Ok. Onde tem vários instrumentos musicais a tocarem simultaneamente. Exemplo Tem o aí? exemplo de uma banda. Uma banda. Uma banda da Yola Semedo. Ok. Uma banda do... Outras bandas que nós Uma conhecemos. orquestra também? Vamos destacar aqui a Banda Movimento, Banda Movimento. a Banda Maravilha. Ok. É uma polifonia, porque nós já temos aí a presença dos instrumentos de percussão, de corda, de sopro, e é uma coisa muito, muito boa. Muito incrível. Muito Uma boa. orquestra também poderia ser uma Uma orquestra é uma polifonia. Ok. É uma polifonia. Ok. É, Denilson, um dado curioso, a maioria desses termos musicais que nós utilizamos, eles são provenientes da Itália. Itália. Da Itália. Por que Itália, professor? É porque a Itália é o berço da música. A Itália é o berço, da música. Não sabia. Estamos falando da música estudada, da música clássica. Ok. Porque na música nós temos dois lados. Temos a música popular Ok. e temos a música clássica. A música popular é aquela que não é necessário estudar. Só canta por si só. Canta por si só, é uma música popular, não é necessário passar por conhecimentos científicos. E não é que temos muitos artistas assim que Temos muitos cantam artistas que cantam de forma... É como se fosse uma música empírica. empírica? Certo. Okay. É super A correto. música clássica é aquela música que obriga o Denilson a ir até uma academia para poder aprender, para fazer um estudo, Ok. para aprender solfégio, leitura musical, para aprender teoria musical, para aprender história da música. Então essa é uma música clássica, aquela que é estudada. Uau, eu tô espantado, professor. Ok. Eu confesso, internautas, que quando eu estive lá nos camarotes com o professor me transmitiu a convicção de que eu teria liberdade para fazer qualquer tipo de pergunta. Ok. E agora eu estou a ver que o homem é uma fera, mano. Está cheio de conhecimento. Fica atento, isso aqui é história, isso é aula, seu conhecimento é vida. Atenção. Pronto, professor, eu estou espantado com essa curiosidade. A Itália é o berço da música. Berço da música. O berço da música estudado. Certo. Será uma origem em termos de país para a música popular? Será? Não, é que a música popular ela sempre fez parte nas manifestações artísticas dos povos. Ok. A música popular sempre esteve presente ali. Estamos falando no século XVI. No século XVI, muito antigo, um período muito antigo. Foi quando os italianos, né, decidiram pegar todas as obras artísticas. Estamos falando do período clássico. Período clássico, porque a música de Nilson, um dado curioso, a música está dividida em períodos. Okay. A música tem período. Okay. Tem o período medieval, tem período das civilizações, né? Tem período da música clássica, estamos falando tem período da música romântica. E hoje em dia, Denilson, um dado curioso, nós estamos no período moderno da música. Período moderno da música. Período moderno da música. Isso por quê, professor? Porque nós já sentimos aqui neste período uma fusão, né? Hoje em dia é possível você ouvir num beat de kuduro, por exemplo, do Clayton M, ele junta o kuduro com uma música clássica, realmente. Uma música de Beethoven. Okay. Ele junta. Realmente, então, essa fusão... Eu, em particular, acompanho as músicas do Clayton M. Ele tem assim, uma capacidade muito criativa para juntar músicas daqui e dali. Por isso é que é chamado de período moderno, certo? Porque nós conseguimos sentir fusão dos diferentes períodos de música a serem tocados numa única música. Ok. Uau. Período moderno. Sim, período moderno, certo. E o período clássico, professor? Como é que funcionou o período clássico? Ok, período clássico, de uma forma resumida, também aproveitando o nosso tempo, né? Período clássico, eu diria que é o período em que a música deixou de ser empírica e foi pega e colocado dentro de uma academia para ser estudada. É o período em que a música passou a ser estudada. Foi recolhida na Itália, né? Neste período,
obras de Beethoven, de Mozart, de Schubert, que trouxeram, que os artistas daquele período pegaram e levaram na academia. Quem quiser aprender, então aprende de uma forma organizada. Okay. Então a música do período clássico é uma música educada, para educar o indivíduo. Ok, deixa só, professor, se tivéssemos que classificar os períodos da música nesse contexto, qual seria a primeira? Primeiro período da história da música era primitiva. Era primitiva. Era primitiva. Ok. Certo. Era primitiva, é o primeiro período da E música. depois aí temos o período clássico. Depois temos o período medieval, em que a música era totalmente religiosa, dominada pela Igreja Católica. Dominada pela Igreja certo. Católica. Temos ali já um contato entre a religião e a música da certo. Okay. Sempre desde já a Igreja Católica teve domínio sobre a música. Okay. Depois daí foram surgindo novas correntes. Então, professor, só se gravava músicas que se falavam de religião nesse período? Sim. Na Idade Medieval, este período da história, tudo girava em torno da igreja. Okay. Tanto a filosofia era em torno da igreja, tanto a sociologia era em torno da igreja, tanto também a música era em torno da igreja. Quando falamos em torno da igreja, tudo era focado simplesmente para Deus. Okay. Para Deus. Não havia, por exemplo, Denilson, música de amor do Anderson Mário. Naquele período não havia. Em qualquer parte em qualquer parte ainda não havia naquele período. Mas já havia músicos restritos a fazerem música desse gênero. Okay. Mas ainda não era de uma forma assim, conforme nós temos presenciado na nossa sociedade. Porque a igreja tinha domínio de tudo, o controle de tudo. Eram obrigados a fazerem músicas só para Deus. Certo. Esse é um período. Não só para Deus, mas também para os monarcas, para os reis. Quer dizer, naquela altura, você tendo dinheiro, não era qualquer músico fazer música assim. Naquela altura, se você tivesse dinheiro, era você contratar seus próprios músicos particulares para poder fazer música na tua casa. Ok. Eu me lembro aí, eu não sou muito disso de Bíblia, mas eu me lembro muito aí, acho que na história de Rei Davi, havia um período em que ele estava doente, uma coisa assim parecida, ele chamou alguém para cantar, um levita, uma coisa assim parecida. Okay. Eu acho que é mais ou menos parecido a isso. Okay. Mas eu estou curioso. Bora lá, professor. Há uma pergunta que não se quer calar. Ok. Se tivéssemos que ir ao fundo da história e descobrirmos ou mostrarmos aqui para os internautas o nome de alguém que apareceu e ganhou a autoria do primeiro artista da música clássica ou da música educada, da música estudada, quem seria? Olha, a música clássica tem muitos artistas que ganham destaque, principalmente artistas de 3 países. A música clássica, quando estamos a falar de música clássica, estamos a falar de 3 países. Estamos a falar da Itália, da Alemanha e da França. Ok, 3 países. Sim, 3 países. Porque esses países são os países que dominaram a música, que pegaram as obras dos artistas passados e colocaram nas academias para ser estudada. E um dado curioso aqui, Denilson, a primeira escola de canto que foi criada, a primeira escola de canto para dar aula de canto, que foi criada, tanto de canto, tanto de grupo coral, foi a escola de Notre-Dame de Paris. Como é que é? Notre-Dame de Paris. É a primeira escola de canto. Peguem cadernos aí e uma Notre-Dame de Paris foi a primeira escola de canto. Isso estamos a falar antes mesmo da existência da música clássica. Antes da existência certo. da música clássica. Estamos a falar no período da Idade Medieval. Essa é Itália, França, Alemanha? França. Só o termo mesmo já Notre, já vem do francês. Okay. Notre-Dame de Paris, a primeira escola de canto. E como é que funcionava essa escola? Essa escola estava dentro da igreja, estava dentro da capela, certo? Então, ele dava uma oportunidade, né? Se nós vê na católica, vamos falar muito da católica, né? Vamos falar muito da católica, pedimos desculpa, é só para poder salientar, né? Que a igreja católica, ela tem um berço quase de tudo que é ciência. Tem um berço quase de tudo que é ciência. Por isso o Vaticano é um lugar muito restrito, onde qualquer pessoa chega até lá, no Vaticano. Sim, então falamos muito da católica porque depois de houver mudanças no universo, então a igreja católica foi recolhendo tudo aquilo e guardou. Então a igreja católica, a escola Notre-Dame de Paris, pertencia a uma capela, lá mesmo na França, e dava oportunidade nos monges para poder aprender música. Para poder aprender música, então, principalmente o cantar. Temos muitos com
temos muito. músicas. Depois daí foram surgir outras escolas de música, como a Escola de Manhã, Ok. na Áustria. Outras escolas de música foram surgindo. Ok. Mas o professor ainda não respondeu à pergunta. Se tivéssemos que dizer quem é o primeiro autor de uma música educada, depois daquele período todo em que a música era uma música assim empírica, será que existia alguém que ganhou esse nome? Ok, os primeiros autores, né? Denilson, seria difícil aqui dizer quem foi o primeiro, mas os primeiros autores da música clássica, estamos a falar de Mozart, Ok. estamos a falar de Beethoven, estamos a falar de Handel, o pai do Aleluia. Acho que já ouviste essa música. Aleluia, 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 aleluia. Famosa essa. Essa música é muito famosa. Então, essa de George Philipp Handel, certo? Um compositor que viveu até o ano de 1970. 1970. Sim, 1970. Esse aí já é um período moderno ou clássico? É num período... Handel surgiu num período, deixa cá ver. Num período, passa muito, mas Handel do período clássico. Clássico, sim, clássico e barroco, barroco, clássico, rococó, num desses períodos o Handel se encaixa. Ok. Professor, vamos dar aqui um pulo, naquilo que é a história da música, para podermos abordar um pouquinho sobre instrumentos musicais. Ok. Instrumentos musicais. Professor, quais são os verdadeiros, as verdadeiras funções, os verdadeiros objetivos dos instrumentos na música? Ok. Por que é que temos que ter instrumentos musicais para podermos fazer uma música? Ok. Conforme eu já disse numa pergunta anterior que Denilson fez, perguntou-me qual eram as formas musicais. E dentro dessas formas musicais eu disse que é a monodia, disse que é a homofonia e disse que é a polifonia. Então, os instrumentos musicais, eles surgem para poder fazer com ele a música. É um conceito muito pequeno. O que é um instrumento musical? São materiais, objetos feitos para poder produzir a música. Professor, eu conheço a guitarra, eu conheço o piano e muitos outros instrumentos, mas atualmente conseguimos ver pessoas cantarem beats e essas coisas todas parecidas, irem lá no computador e fazerem essa cena toda. Certo. Mas não utilizam assim uma guitarra, uma bateria, um piano. Aí essas formas de música, como é que fica? Um beat poderia ser um instrumento musical, nem por isso? Podemos dizer, são softwares. São aplicativos que são usados pelo computador, né? Uma vez que nós estamos num período moderno da música, então é necessário que as tecnologias também avancem também em prol da música. Então, num passado mais próximo, nós não tínhamos esses softwares, né? Por exemplo, de bater beat, né? De fazer outras funções musicais, né? Porque a música era totalmente gravada assim, ao vivo, né? Gravada de forma ao vivo. E no desenvolver foi surgindo esse software que não só trazem uma inovação para a música, mas também contribuem também de uma forma, ajudando com que aqueles que não têm domínio do instrumento aprendam a partir do software, pelas indicações que eles vão oferecendo, a poder manejar alguns instrumentos musicais, agora, que é muito diferente de manejar uma guitarra, realmente. Nota-se que uma boa parte das pessoas que cantam atualmente não tem muita habilidade para tocar instrumentos. Certo. Quando é que isso aconteceu, professor? Eu acredito que houve um período em que havia inexistência de software. Então, havia necessidade de se tocar muito instrumento. Então, quando é que as pessoas pararam de se desapegar aos instrumentos e começaram a passar mais para software? Bom, acho que a falta de conhecimento, né, e o avanço da tecnologia, né, fez com que alguns, de forma propositada, abandonassem o desejo de querer aprender mesmo um instrumento musical. Certo, já tem um domínio do software, já tem um domínio do programa, então o que me adianta entrar numa academia para poder aprender um instrumento musical? Porque os instrumentos musicais não são difíceis, mas também não são tão fáceis conforme nós imaginamos. Então acho que a partir de falta de muito interesse de alguns artistas, que é bom, Denilson, os artistas
aprenderem a tocar um instrumento É musical. bom? Muito bom. Então seria um prejuízo as pessoas negligenciarem os instrumentos musicais? É um prejuízo enorme. É um prejuízo É um enorme. prejuízo, principalmente para quem faz a música melódica, Ok. não, aqui a música instrumental, Ok. né? Porque fica mais fácil, né? Imaginamos num espaço aberto, alguém te falar de Nilson, canta alguma coisa, você vai cantar de forma a capela. Ok. Agora, faz com acompanhamento instrumental, já é muito diferente. Realmente. Já tem, conforme nós dizemos hoje em dia, já tem um outro baser. Então, é nesse sentido. É muita negligência o artista não querer aprender a tocar um instrumento musical. Mas não é para todos os artistas, eu acredito. Todo mundo que é artista, principalmente fazedor da arte musical, tem que aprender um instrumento musical. Um rapper, por exemplo. Pode Que tipo de aprender instrumento ele tem que aprender? uma guitarra, Uma guitarra. um piano, Ok. um outro instrumento, um saxofone. Ok. Porque se nós olhar bem no rapper nos Estados Unidos, nós encontramos, né, não só o beat a funcionar, não só a parte instrumental a funcionar, mas encontramos também efeitos de guitarra, de Ok, piano. ok. Ficaria muito bonito ver o artista também a fazer isso aqui. Pronto, uau, incrível. O instrumento seria incrível. Eu tenho o prazer até de aprender uma guitarra, por exemplo. E aí, sou curioso quando ouço o som do saxofone. Mas eu acredito Ok? que eu não sou capaz de fazer uma coisa Eu não acho. parecida. Eu acredito, eu acredito. Pronto, professor, as perguntas continuam. Eu continuo com muitas perguntas ainda. Quanto a instrumentos, professor? Qual é o instrumento de agrado ao professor? Bom, Denilson, uma coisa séria. Nem todos, não temos capacidade para tocar tudo de uma vez, Ok, certo? Mas temos que ter sempre um instrumento que somos mais apaixonados. ok. E eu digo que o instrumento que sou mais apaixonado é o canto. O canto. Sim, eu canto. E o meu instrumento de acompanhamento é a guitarra. Eu Oh, gosto de ok, guitarra, eu gosto de flauta, gosto de outros instrumentos, mas que eu me sinto mais apaixonado é o canto e a guitarra. ok. Pronto, professor, é um prazer, foi um prazer, na Muito verdade. obrigado. Eu sou grato pela explanação absoluta de todo o conhecimento que o professor mostrou aqui. Eu estou completamente admirado com toda a capacidade de conhecimento que o professor tem, é muita informação. Eu estou acostumado em pegar um beat, meti num computador, entrei, gravei e pronto. O people recebe do jeito que quiser. Ok. Depois disso, eu vou fazer questão de procurar professores que me ensinem mais. Ah, não. Eu acho que eu vou no MEC, vou falar com o Estamos professor. abertos. O Yeah. conhecimento não é para morrer com ele. É isso É para aí. deixar na terra, Isso aí. para os outros também darem Isso aí. continuidade. Há bem pouquinho tempo eu falei com o professor ia cantar para nós. Eu só não sei se o professor estava já Ok? preparado para isso, mas eu estou curioso, eu acredito que o professor está. Bom, caros internautas, obrigado pela presença aí do outro lado. Estou feliz por estarem ali. Espero que tenham aprendido muito. Espero que tudo o que aqui ouviram sirva de alguma coisa. O Dia Internacional da Música é um dia incrível para todos os artistas, né? Principalmente para mim. Obrigado. E o meu professor vai fazer aqui a gentileza de cantar para nós. Por favor, professor, sinta-se à vontade. Bom, Denilson, tem um dado curioso, até que Denilson não fez menção. O Dia Internacional da Música foi fundada no ano de 1975, Ok. certo? Isto é pela International Music Council, International certo? Music Council. International Music Council, né? Com o objetivo, né, de reunir os artistas do mundo inteiro, fazedores da música, num sentido, né, de pensar em torno da música. Ok. Pensar em torno da música, abordarem temas concernentes à música, e já estou grato aqui pelo convite que me foi feito, né, no sentido de poder vir falar sobre o Dia Internacional da Música. É bom que todos os artistas, né, saibam que a arte tem algumas funções. A música tem funções educativa, expressiva, decorativa e emocional. Emocionante. Certo? Decorativa, numa festa sem música, aquela festa não ganhou, Denilson. Ok. Certo? A música na festa, ele serve como decoração. Porque muita gente pensa que quando vai na festa, a única decoração é aquela que é colocada. Mas a música colocada naquele lugar também é uma forma de decoração. Por isso a música tem também
essa função, que é decorativa. Pronto. Então, professor, decora o nosso programa, se faz favor. Estamos aqui com os corações prontos para te ouvir. Gostaria de tocar uma música nacional. Uma música nacional. Posso começar? Umbi yangi wele la wende kakele katibamba osala posi umbi yangi wele la wende kakele katibamba osala posi bakwele baile la wele la wende kakele katibamba osala posi umbi yangi wele la kwende ele katimbamba osala osi umbi yangi wele la kwende ele katimbamba osala osi bakwele baelela yelela kwende ele katimbamba osala osi umbi yangi welela la kwende aquele katimbamba osala osi. Obrigado, Denilson, obrigado pela magna entrevista.